Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de lógica. Nesse vídeo a gente vai abordar um conceito importante e que pega a gente muitas vezes na nossa vida, o laço lógico, tá bom? Que conceito é esse? Imagine aí em situações de debate onde a outra pessoa lhe faz um questionamento, né? Você está ali debatendo com a pessoa faz uma pergunta para você. Sobre como é que resolve alguma coisa, né? E você, a pessoa lá faz toda a pergunta, elabora, você entende, escuta, entende a pergunta, mas você fica empacado naquilo ali, como se diz, né? Você não consegue imaginar uma solução para aquilo ali. Você está em um laço lógico, né? Aprisionado ali. E às vezes a gente precisa de alguma forma para desatar esse laço lógico, né? Eu vou apresentar um exemplo agora e a gente vai analisar como é que a gente lida com laços lógicos, tá bom? Pense aí em um bolo, tá certo? Você tem um bolo, né? Você está ali olhando o bolo de cima e esse bolo você tem que cortá-lo, mas existem algumas regras, digamos assim, para cortar esse bolo. Você tem uma faca, tudo bem, e para cortar esse bolo, você só pode cortá-lo em linhas retas, tá certo? Essa é a primeira regra. A segunda regra é, você não pode começar um corte em uma parte do bolo e depois parar e continuar esse corte em outra parte do bolo. Ou seja, quando você começa, você vai em linha reta até o fim desse corte. E a terceira regra é que você não pode pegar nesse bolo de forma alguma, tá bom? Certo, você tem essas regras, isso aí é o contexto do nosso discurso, e a pessoa lhe faz uma pergunta, né? Como é que você corta esse bolo em duas partes iguais? Você vê que não tem muita dificuldade nisso, né? Você corta o bolo, vamos supor, de forma horizontal, tá bom? Você está vendo o bolo de cima, né? E aí você corta da forma horizontal. Você vai ter aí duas metades iguais, né? Você cortou em duas partes iguais. Aí a pessoa, você cortou aí, né, num eixo. Aí a pessoa lhe pergunta, certo, você conseguiu com esse corte aí duas partes iguais. Como é então que você corta esse bolo para ter aí quatro partes iguais? Poxa, você pensa, não tem muita dificuldade, o que eu faço, né? Você já cortou uma vez horizontal, corta na vertical, né? Você vai lá, faz o corte. Você tem uma, duas, três, quatro partes de bolo, quatro pedaços de bolo. Você cortou uma vez na horizontal, outra na vertical. Você tem aí quatro pedaços de bolo. Aí a pessoa faz o seguinte comentário: certo, seguindo as regras ainda, com apenas um corte, sem poder recomeçar esse corte em outros locais do bolo e sem tocar no bolo, como é então que você me dá 8 pedaços iguais? Opa, agora a coisa ficou mais difícil, né? Você pensa, deixa eu tentar na diagonal, a primeira coisa que você pensa. Mas aí quando você faz a diagonal, você vê que ficam 4 pedaços de bolo menores do que outros dois. Na verdade, você fez 6 pedaços e não 8. Aí você tenta a outra diagonal, vai dar o mesmo resultado. Você, poxa, eu não posso começar aqui, começar um corte de um jeito e terminar, parar e começar de outro, né? Você começa numa diagonal e depois muda para outra diagonal. Também não dá para fazer isso. Eu só tenho um corte, né? Porque se você tivesse 2 cortes, cortava nas 2 diagonais, pronto. Você tinha os 8 pedaços de bolo iguais. Mas se você só tem um corte, você não pode pegar no bolo. O que você faz, né? O que aconteceu aí? Você está num laço lógico. De acordo com as regras, com o contexto, você parece que não consegue solução. A sua mente está ali forçando você a sempre pensar daquela forma. Para a gente sair de laços lógicos, a gente tem que fazer uma coisa que muita gente fala, que é sair da caixinha, não é? Você precisa pensar de um outro ângulo. E para pensar de um outro ângulo, o que você pode fazer? Veja, a gente está vendo o bolo por cima. Vamos ver o bolo de lado? Se a gente tivesse olhando o bolo de lado,
a gente podia fazer um corte no meio, né? Tá aqui o bolo de lado, você fez um corte assim, né? E outro corte assim, e você pode fazer um corte no meio do bolo, né? Na altura do bolo. O bolo aí tem 5 centímetros de altura, você corta ali no 2,5. Se você fizer isso, você vai ter uma camada de cima do bolo com 4 pedaços e a camada de baixo do bolo com os outros 4 pedaços do mesmo tamanho. Ou seja, você precisou mudar o ângulo da sua visão para isso. Então, quando você está num laço lógico desse tipo, onde você tem um contexto de discurso, determinadas informações dadas daquele discurso, um problema e você não consegue resolver, você tem que começar a fazer testes por outros ângulos. É isso que a gente fez, por exemplo, nos vídeos anteriores, quando a gente pensou em estratégia de argumentação. Ah, se todas essas premissas forem verdadeiras, será que a conclusão é verdadeira? Eu posso pensar de alguma forma falsa? Então você fez o quê? Ao invés de olhar de cima para baixo, primeiro as razões, depois a conclusão, você olhou de baixo para cima. Primeiro a conclusão e depois as razões. Formas de sair de laços lógicos são dessa forma. Ao invés de olhar sempre de cima para baixo, vamos olhar de baixo para cima de algum ângulo, né? Então o laço lógico é um conceito desse, onde todas as informações do discurso fazem com que a sua mente veja sempre de um ângulo. Mas a sua mente não precisa ver sempre daquele ângulo, né? É um problema aí que a gente, exercitando a lógica, exercitando abstrações, a gente consegue sair desses laços lógicos que a nossa mentalidade tão acostumada na vida cotidiana faz com que a gente chegue. A gente fica por aqui nesse vídeo de laços lógicos.